palavra que já foi ministrada aqui pelo Lucas, Senhor. Te agradeço, Pai. Nesse momento, Pai, eu oro pela vida do Maurício, te pedindo, Senhor, a tua bênção sobre a vida dele, Pai, teu Espírito, Pai, sobre a vida dele, Pai. Senhor, te agradeço já por aquilo que o Senhor já tem falado com ele, Senhor. E sim, agora, Pai, já tô passando para ele já. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Vamos lá, Amém. Glória a Deus, gente. Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Alguém sinaliza aí se está me ouvindo ou não, gente? Com misericórdia. Glória a Deus. Amém. Gente, olha só. Eu vou ser bem prático e objetivo naquilo que eu vou falar. E até foi engraçado porque eu vou falar sobre Abraão e tem tudo a ver com questão de decisão, sabe? A gente sempre ouve muito falar que para a gente ter fé, a gente precisa ter um relacionamento com Deus, né? E o que eu vou falar agora pode parecer heresia, mas não é. Mas a fé, ela é uma questão de decisão, de convicção, não necessariamente só de relacionamento, porque com certeza, conforme a gente vai se relacionando, a nossa fé ela vai aumentar, né? A gente passa a confiar mais em Deus, mas a nossa fé, ela pode iniciar de forma que não precise disso, né, é uma questão de decisão. Então, a gente já vai lá, em Hebreus 11, o versículo 1, né, que fala assim, ó: "A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver", dentro dessa versão que eu peguei e abri aqui, né. Então, a fé é a convicção, é a certeza de algo que nós vamos, receber ou alcançar, né. E daí você vai para a história de Abraão, quando Deus chama ele, né, ali a gente tem 2 lugares que falam sobre essa questão da fé de Abraão, que tá ali na galeria dos heróis da fé, o versículo 8, mas também tá lá em Tiago, né, no capítulo 2 e no verso 21. Eu vou ler as 2 questões que falam sobre a fé de Abraão, e aqui a gente pode perceber que a fé ela tem uma parte progressiva, né. A gente entende que no primeiro momento, tem a fé pela obediência e depois tem a fé do sacrifício, né. No em Hebreus 11 vai dizer assim, ó: "Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde iria. Pela fé ele morou como estrangeiro na terra que Deus havia lhe prometido, viveu em barracas com Isaque e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus, porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar, né. Então, o primeiro ponto aqui, cara, Abraão, quando ele ouviu a Deus, ele obedeceu de forma imediata. Ele não esperou, ele não titubeou, ele foi e agiu. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui, cara, é que as decisões que a gente toma hoje, elas poderão alterar todo o nosso futuro lá na frente. E isso tem a ver com fé, né. A medida das nossas decisões acerca do evangelho, acerca daquilo que Deus tem estabelecido para nós, tem a ver com as nossas decisões. Aquilo que vai acontecer ali na frente depende do agora. E tudo tem a ver com fé. E eu falo isso, partindo de um ponto até mesmo da minha experiência pessoal. Hoje eu estou numa igreja diferente da que eu estava alguns anos atrás, e eu estava num período, de muito conflito com a minha igreja local, com a antiga igreja que eu ia, por uma série de situações que vinham ocorrendo e tal. E eu estava conversando com outro irmão que era líder de ministério, falando sobre as minhas angústias, né.
E falando sobre decisão que eu iria tomar, eu dizia assim: "Não, eu preciso, tomar decisões poderosas, que eu sei que vai mudar a minha jornada, tudo". E, cara, a gente parou num semáforo e tinha uma placa de um carro, assim, não uma placa, mas sabe esses adesivos que tem em carro, assim, tipo, que às vezes um casal coloca, tipo, Fernando e Jennifer, tipo, um exemplo, né. Mas daí a gente andando, estava escrito assim: "Fé". As decisões que você toma hoje mudarão todo o seu futuro amanhã. E olha só que interessante, cara, que quando isso aconteceu, eu estava nesse pensamento de mudança, de falar que eu queria mudar, que a decisão que eu iria tomar iria acarretar coisas aqui lá na frente. E de fato isso aconteceu. Hoje eu estou vivendo, coisas, situações que vieram através daquela decisão que eu tomei. Então, a gente trazendo aqui para a história de Abraão, cara, a cultura de Abraão não era de adorar o Deus de Israel, até porque Israel veio depois, né. Mas ali tinha um contexto de muita idolatria e tal, quando, Deus fala com Abraão, cara, ele tomou a decisão e obedeceu, né, aguardando aquilo que viria lá na frente. E, não a questão de fé não tem apenas em dizer com retidão, ou com teu nível de santidade, ou coisas nesse sentido, mas, cara, tem a ver com a voz de Deus falando com você, né. Se você espera estar pronto para agir, conforme aquilo que Deus pede, cara, você nunca vai agir. Abraão, depois ainda de Deus ter chamado ele omitiu, ele de certa forma até mentiu para encobrir algumas coisas. E agora eu falo com você, será que o tamanho dos nossos pecados, das nossas questões, vai impedir para que Deus ele venha agir na nossa vida? Vai impedir, óbvio, a gente tem que buscar, cada dia mais santidade, intimidade com Deus, mas, cara, a gente não pode deixar que a nossa culpa, o pequenos pecados que a gente tem, né, apesar de não ter diferença de pecadinho e pecadão e sim consequências, mas, cara, a gente não pode deixar, o nosso pecado impedir de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, sabe. E a gente precisa ouvir a voz dele, independente do que seja. Abraão, ele acabou mentindo e Deus veio e trabalhou de novo. Aí eu pergunto pra você, e faço a mesma pergunta pra mim. Cara, quantas promessas Deus vai ter que fazer pra gente agir conforme aquilo que ele já falou pra nós? Porque ele já falou. Eu tenho certeza de que você que tá ouvindo aqui, você que tá aqui prestando atenção, Deus já falou com você em algum momento, né, pra você agir de alguma forma. E o que você está esperando? Deus precisa fazer mais promessas? Porque para Abraão, além de ter falado que ia dar algumas coisas, Deus prometeu outras coisas depois. Mas Deus vai ter que vir fazer, outras promessas, até porque se você for olhar a história de Abraão, Terá, que era o pai de Abraão, abre lá em, eh, Gênesis 11. Gênesis, eu até vou pesquisar aqui, Gênesis 11, né. Gênesis 11 vai mostrar, que o pai de Abraão já estava indo para aquela direção. Olha só, Hebreus 11, o 27, né, o versículo 27 vai dizer assim, ó: "E viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, a Naor e a Harã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra de seu nascimento, em um dos caldeus. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos." Agora o ponto-chave. E tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Para onde que eles estavam indo? Para Canaã, né? Não foi a terra que Deus prometeu para Abraão? Ou seja, com o pai de Abraão, eles já estavam indo para lá. Só que Abraão,
ele não tinha tanta intimidade com o pai dele, talvez. Eu estou supondo alguma coisa aqui, porque Terá já estava indo para lá. E por que que Abraão, depois que Terá morreu, porque aqui fala, né, ali que, Terá morreu. E foram os dias de Terá 205 anos e morreu Terá em Harã. Ele morreu em Harã antes de ir para Canaã. Por que que Abraão não continuou, não deu sequência? Por que que ele não foi para Canaã? A gente tem N possibilidades, mas de uma coisa a gente sabe, que Deus teve que vir fazer uma outra promessa para Abraão, para que ele pudesse prosseguir. Cara, Deus já não fez promessa para você, ou para, de repente, para sua igreja, ou para a comunidade onde você vive, de coisas que ia acontecer. Cara, o Brasil não é o celeiro de missões, o que que a gente está fazendo? O que que a gente vai fazer para agir enquanto missionários? Deus já não deu uma promessa? Ele deu? A gente precisa agir. E tem 2 coisas. O primeiro, obedecer. Quando até então Terá, Abraão ouvia talvez aquilo que o pai dele falava, mas Deus precisou vir e falar: "Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e vai para a terra que eu te falarei". Cara, ele teve que sair dali, Deus teve que vir para falar com ele. Mas Abraão não é o pai da fé porque ele saiu da terra. Não, ele foi principalmente por aquilo que está lá em Tiago, no capítulo 2, do verso 21. Fala assim, ó: "Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada." A fé ela é aperfeiçoada pelas obras. Ela não inicia pelas obras, ela inicia pela obediência. Mas as nossas obras elas irão aperfeiçoar a nossa fé. Entende? Aquilo que a gente está fazendo. E, cara, glória a Deus, hoje eu digo assim, ó, com muita satisfação pela vida da Bia, que hoje encabeça aqui o Ignição e outras coisas mais que ela faz, porque ela começou com obediência através de uma palavra e é justificado pelas obras, por aquilo que está sendo feito, né? Então, tudo aquilo coopera. E cumpriu essa escritura que diz: "E creu Abraão em Deus, e lhe foi isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus." Ele foi chamado amigo de Deus quando? Quando ele sacrificou Isaac, né? Alterou o nível aqui de fé, né? Primeiro foi pela obediência, agora a gente percebe que também está falando que a fé é aperfeiçoada pelas obras, né? A gente não tem a ver com as obras, a gente não vai ser amado mais ou menos por conta das nossas obras, mas as obras elas irão testificar a fé que a gente tem. Sim, as obras, a fé, ela é morta, a gente não pode só falar, principalmente em relação à ministração do evangelho. E, cara, voltando àquilo que eu falei antes, as decisões que você toma hoje, elas irão afetar, com certeza, o teu futuro lá na frente. Cara, as mínimas decisões, as mínimas assim, ó, tudo aquilo que você vive hoje, tudo aquilo que eu vivo hoje, é fruto das decisões que eu tomei e que você tomou. Independente de que se você está ou não no lugar que você queria estar, né, assim como eu não estou exatamente no lugar que eu gostaria de estar, mas eu estou onde eu estou hoje por conta das decisões que eu tomei, sejam elas erradas ou corretas. Mas a gente está aqui por conta das decisões que a gente tomou. E a gente precisa tomar decisões pautadas na obediência a Deus, assim como Abraão, que ele ouviu a Deus e falou assim: "Eu vou para a terra." Então, para onde Deus quer te levar hoje? Para onde Deus está te direcionando? Quero deixar esse ponto de interrogação, porque é um novo tempo, é uma nova estação. A cada tempo que passa, cada dia que passa, coisas mudam. Né, coisas mudam e vão sendo aperfeiçoadas conforme a gente vai trabalhando, né. A gente percebe que tudo aquilo que a gente faz começa de uma forma, e quando vai finalizar, isso independente de seja no trabalho ou em qualquer outro projeto que a gente faz, muito difícil ele começar com uma ideia original, né. Vai se aperfeiçoando. A gente vê mesmo como a própria anunciação de Deus para nós enquanto criaturas, né. A forma como as pessoas enxergavam Deus antes,
Hoje ela muda um pouco, por quê? Por conta da revelação, da consciência que nós temos enquanto criação, né. A gente vê, por exemplo, antigamente como eram, a forma de governar, a forma como Deus se manifestava, não que Deus não se manifeste de igual forma hoje, mas a gente percebe que existe uma leve mudança aí, de como Deus se manifestava através dos sacrifícios para hoje que nós temos, em Jesus, né. Então tudo vai mudando, vai se aperfeiçoando. E isso é na nossa vida também, as coisas vão mudando, sempre vai se aperfeiçoando. Então, se Deus te deu algo hoje, cara, ou te deu algo há um tempo atrás, começa a agir, independente de como tá hoje, né. A gente tem que começar com o que tem, cara. Não menospreze os inícios humildes. Isso está na Bíblia. Cara, não menospreze. É uma engrenagem e tem a ver com obediência. Lá na frente vai resultar em algo muito maior. Abraão jamais imaginaria que hoje o mundo inteiro praticamente seria influenciado, cara, por ele que é o pai da fé. As três principais religiões do mundo, elas estão voltadas a Abraão, né, vem dali, seja o judaísmo, o cristianismo, né, ou o islamismo, tudo vem dele, cara, né. Então, cara, não menospreza isso que é pequeno hoje, que Deus está te dando, ou aquilo que Deus me deu, a gente não pode menosprezar, e sim obedecer. Obedecer e crescer de forma progressiva, não progressista, mas progressiva, entendendo que aquilo que hoje tá de tal forma, cara, vai crescer e vai mudar completamente diferente, que a gente não vai mais ter o controle, quem vai ter o controle é Deus. Deus ele que tem o controle, ele que tem a imensidão. Porque eu e você, a gente vai passar, mas aquilo que Deus estabeleceu desde a eternidade vai continuar, seja, independente daquilo que a gente fazer, tem algo que vai fluir depois de nós. E, cara, é Deus que vai guiar isso. Abraão já morreu, mas o legado dele continua, porque era o propósito de Deus, né, que estabeleceu na vida dele. Assim como é na minha, assim como é na sua vida. Não tem a ver só com você. Desculpa te frustrar, eh, o seu chamado, a sua vida ministerial. Amém. Cara, onde que parou a última coisa que eu falei ali que vocês ouviram? Porque a minha internet que eu vi que tinha caído. Mas, gente, eh, pois sério que não tem a ver com isso, exatamente. Cara, de fato não tem. É muito além, entende? É muito além. E tudo vai da obediência, cara, da obediência. Pra gente fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Deus ele tá fazendo algo, independente de você, apesar de você, apesar de mim, apesar de nós, Deus ele tá fazendo, Deus ele tá agindo, e a gente precisa agir com fé, e a fé ela não tem a ver apenas só com o relacionamento, apesar de fé ser confiança, mas a fé é a certeza das coisas que a gente não vê, mas a gente espera, né. O que você espera? O que você está esperando de Deus? Né, acerca da sua vida, acerca daquilo que vai continuar e fluir através de você. E eu sei que eu tinha mais tempo, mas eu quero encerrar de forma bem curta, cara, e fazer vocês pensar, né, que as decisões que a gente toma hoje, elas vão com certeza afetar aquilo que a gente vai viver amanhã. Amém, gente?